Boa tarde, desculpem o atraso. Bom, há uma semana estávamos de folga, né? Ou seja, um dia a menos de língua portuguesa. De maneira que, diante disso, eu quero finalizar a parte de morfologia, finalizar a falar de mais 3 classes, reforçar uma que eu havia falado na semana retrasada e falar de mais 2 outras classes morfológicas, ou seja, de mais outras 2 categorias. E aí, eu pedi não sei se quem está no grupo recebeu a mensagem, pedi para o Roger mandar uma mensagem solicitando que vocês trouxessem aquela apostila disponibilizada digitalmente com as questões do Enem. É a apostila do primeiro dia que eu mostrei umas questões. Primeiro dia que eu dei aula, eu usei essa apostila para demonstrar como que a redação do Enem, olha. Como que a parte de linguagens e códigos, sobretudo de língua portuguesa no Enem, como que ela funcionava. Aí eu peguei as questões dessa apostila. Alguém aqui não sabe do que eu estou falando? Chega lá, todo levantou. É uma apostila que está disponível no site do InfoEnem. E o Roger, ele disponibilizou também no grupo de WhatsApp, tá? É uma apostila só com questões, ok? Claro que sujeito precavido que eu tenho de ser, eu fiz um corte das questões e vou apresentar aqui, mas quem quiser acompanhar pelo celular, enfim, pelo seu equipamento próprio aí, tá? Recomendo. Bom, sem mais delongas, vamos falar de morfologia, tá? Eu vou deixar assim mesmo para não perder mais tempo. Eu queria colocar no modo visualizar agora. Olha só. Continuando com aquela mesma ideia, tá? Vocês se recordam, há 2 semanas comecei a falar de algumas classes, de algumas categorias da língua portuguesa. Vou continuar. Vou falar de mais uma que eu estava devendo, que é adjetivo, que eu falei um pouco, e vou continuar para as outras, tá? Bom, adjetivo. Como eu havia dito para vocês, trata-se da classe que ela qualifica, que dá qualidades, sejam elas negativas ou positivas, para os substantivos, ok? O adjetivo, ele sempre está qualificando um nome. De novo, o que é um nome? Não estou falando de um nome próprio, mas de uma classe de palavra que nomeia seres e coisas. Pode ser Pedro e pode ser pedra, tá? Isso são os nomes da língua. O adjetivo trabalha com eles. Geralmente os adjetivos, muitas vezes, aliás, eles aparecem com preposições, né? Como por exemplo, pelo de rato. Esse de rato, ele forma uma locução adjetiva aí, ele dá uma qualidade para o pelo, tudo bem? Bom, tá aí, né? Os ascendentes dele que eu coloco aí são as preposições. Obviamente, os substantivos é com quem se liga preponderantemente. Aqui, tá? Vocês estão vendo aqui, ó. São substantivos. Eles vão qualificar os substantivos. Ou seja, toda palavra que você vê que está dando qualidade a um substantivo, muito provável é um adjetivo. Veja, mais uma vez, eu estou falando de conceitos. Eu não quero que vocês decorem necessariamente, mas que vocês tenham esse conceito apresentado a partir de hoje e comecem a perceber que
Saber a classe de uma palavra é você aplicar aquele conceito num determinado ambiente, numa determinada frase, numa determinada construção textual. Tá? Ele se divide em gênero, número igual e grau. Olha, da mesma forma como substantivos. Grau, diminutivo, aumentativo, né? Pequenininho, por exemplo, tá? Você sempre, geralmente, se coloca o sufixo inho. Aliás, aqui eu não tô... a apostila está na minha bolsa, nessa correria. Mas vocês vão ver na apostila, na parte que trata de adjetivos, que você vai ter isso mais conceituado, tá? Mais aprofundado. Mais uma vez, aqui eu quero aproveitar o tempo para apresentar-lhes os adjetivos. Número também, adjetivo, ele trabalha da mesma forma como substantivos. Singular e plural. Você fala casa pequena ou casas pequenas. Tudo bem? Pequeno sendo adjetivo, ele tem que concordar com o substantivo. Se o substantivo está no plural, você tem que pluralizar. Isso é que significa número, tá? Na parte das flexões na língua portuguesa. E gênero, masculino e feminino. Pequeno ou pequena, por exemplo. Aí, mais abaixo... Bom, adjetivo é a classe que qualifica... Ele está dando a quebra. É a classe que qualifica ou adjetivo. É a classe que qualifica, seja positiva ou negativamente, substantivos. Aí tem aqui alguns exemplos, tá? Claro, baixo, quente, de metal, etc. Por que a balança? Algumas dessas categorias adjetivais, sempre eu não consigo pensar fora disso. Ou ele vai dar uma qualidade positiva ou negativa, a depender da construção dos termos, ou então do texto que seja. Mas esse vai ser o trabalho dos adjetivos, tudo bem? Gente, claro, só para falar, mas por que você coloca essas... Você está querendo representar, não com signos necessariamente, mas com símbolos. Eu pego alguns símbolos que vocês vão ver que não tem nada a ver com o zodíaco e tal. Mas é para que vocês, de alguma forma, colhem o conceito em um símbolo. Tudo bem? Tal. Preposição é ponte. Adjetivo é a balança, qualidade, positivo ou negativo, ou seja, qualidade, etc. Que vocês construam aí algum meme, alguma memória que te remeta ao conceito das classes. Tudo bem? Só para explicar por que eu insisto nessa metodologia que eu estou colocando esses símbolos aí. Próximo. Aqui. Esse aqui é o que dá um pouquinho mais de trabalho para explicar. Verbo. Gente, galera, por que é o sol? O verbo, penso eu, acredito eu, quando eu falo eu, claro que não sou eu sozinho, eu jamais ia cometer uma loucura, um ato tão pretensioso do tipo, nossa, essa ideia que só eu tive, ela vai revolucionar. Não, é de observações que eu vejo em manuais, tá? O verbo, ele é o centro do sistema linguístico. Claro, eu já estou falando do nível frasal, do nível das orações, mas não tem jeito. Nós não falamos em palavras isoladas, nós falamos por orações. Se vocês pararem para pensar. A gente não fala assim, cadeira quebrada, em pé, azul. Por exemplo, a gente fala, eu estava em pé e quebrei a cadeira. Um exemplo. Nessa primeira situação que eu coloquei, eu só falei coisas por substantivos e adjetivos, eu não usei nenhum verbo. Sendo que a língua em movimento é colocar o verbo. E aí vocês já coloquem um outro conceito aí na etiqueta nos estudos de vocês. É daí que, para ser uma oração, ela tem que ter um verbo.
Só existe oração com verbo. Ok. Só existe oração quando tem verbo. Você tem verbo e tem uma oração. Por que você está falando disso, professor? Você não está dando uma aula de morfologia de verbo? Guardem isso, Padawans, poderosos e poderosas Jedis, que mais pra frente você vai precisar. Toda oração tem que ter verbo, tá? Por isso que ele é o centro, porque não se conta uma história sem verbo. Não se faz nada sem verbo. Nas escrituras, eu estou apresentando aqui, claro, com algumas curiosidades, mas que é para fazer isso colar na mente de vocês. Vocês veem até muitos textos que falam de Gênesis, de povos, né? De Gênesis que o quê? Da criação, seja o Gênesis da Bíblia, etc. Né? Sempre tem o verbo ali. E fez-se a luz. E não sei o que lá que foi. Veja que toda construção ela necessita de um verbo. O verbo é a categoria mais poderosa da língua, porque são as ações em si. Claro que ele também expressa estados, que também são muito importantes. O verbo ser e estar são verbos, mas eles não são ações, mas eles expressam estados, também é muito importante. Como é que você fala estou feliz sem usar o verbo estar? Você precisa de um verbo. Tá? Daí que o conceito do verbo, basicamente, ele indica estados e ações. Ok? Aqui o conceito dele. Tão abundante quanto substantivo, entretanto, central para toda e qualquer língua, responsável pelas sentenças e demais textos complexos. Pois é, eu não tenho como construir um texto, uma frase sem verbo. Ok? E aí os verbos, eles têm as seguintes flexões. E aqui é onde a aula vai se demorar um pouquinho, talvez, porque espero também que venha dúvidas. Porque é necessário que vocês tenham noção disso. Isso daqui é cobrado direto e indiretamente em provas. Tá? Bom, como que o verbo flexiona? Como que o verbo apresenta suas infracategorias? A gente tem lembra que eu falei no primeiro dia, eu vou ensinar morfologia. Né? Temos 10 classes de palavras aqui. E dentro dessas classes você tem substantivo, ele tem flexão em gênero, grau e número. O verbo, ele abre mais essas outras 5 pastinhas aqui embaixo dele. Que seria número, singular e plural. Ok? Eu posso dizer corro ou corremos. Esse aqui está no singular, esse está no plural. O verbo está denunciando o sujeito aqui da oração. Você vê como o verbo ele denuncia o sujeito e ele também indica até às vezes o objeto do verbo. O verbo ele tem uma composição única, complexa. Veja, eu vou pegar um outro verbo. O verbo beber. Bebo. Isso aqui é um verbo, certo? Mas dele eu já sei que ele está em primeira pessoa, eu bebo, ou seja, é uma primeira pessoa do singular que está aqui. Né? Tem um pronome eu aqui, eu bebo. E, apesar de não estar escrito, eu sei que implicitamente eu tenho um objeto do verbo, obviamente, que é algum líquido que está sendo ingerido. O verbo ele é muito interessante na sua composição, muito completo. Mas veja, número. Número corresponde a singular e plural. Pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. Lembra da aula da tia Célia? Primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Veja que um está se encaixando no outro, né? Esses dois aqui são essas duas subcategorias aqui, essas duas flexões aqui, elas são muito ligadinhas.
Não. É que quando você fala de singular, você só tem 3 pessoas, e quando você fala de plural também tem 3 pessoas ali dentro. Pessoa, gente, pior que é, deixa eu falar, né? Falando em termos tão técnicos. Pessoa, esse nome técnico que se dá quando o verbo indica o número, perdão, quando o verbo indica a posição do ser que realiza essa ação dele. Né? Primeira pessoa é o eu. Segunda pessoa é o tu. Terceira pessoa é o ele ou ela. Eu, tu, ele, ela. Primeira, segunda, terceira, singular. É a posição do enunciador, de quem fala. Tecnicamente é isso. É como aparece essa parte pessoal do verbo. Por isso que se fala pessoal. Ou é um eu, ou é um tu, ou é um ele ou ela. Aí isso vai para o plural. Ou somos nós, primeira, ou é vós, que ninguém usa, nem meu avô usa mais. Segunda pessoa do plural. E terceira pessoa, eles ou elas. Tá? Tudo bem até aqui com número e pessoa? É interessante saber pessoa, porque, por exemplo, quando nós, nos estudos de pronome, quando você quer saber se você usa esse, este ou aquele, se você tiver uma noção de pessoa, você resolve muito fácil, sobretudo esse problema aqui. Sabe aquela coisa? Ah, professor, como é que se fala essa caneta ou esta caneta? Dando spoilers, né? Mas você vai usar o este quando ele se refere à primeira, o T, o esse quando se refere à segunda pessoa e o aquele para a terceira. Não é para vocês aprenderem isso agora, isso não está nem claro para vocês, mas é só para dizer o quê? Se vocês manjarem desse lance de primeira, segunda, terceira, que primeira pessoa é um eu, que a segunda pessoa é um tu, é alguém com quem se projeta ação ou se fala, e a terceira pessoa um ele ou ela, que se diria um assunto, por exemplo. Se você sacar essa abstração de pessoa do verbo, você vai resolver muita coisa como esse problema aqui que eu explicarei em outras aulas. Quando aparecer numa questão, por exemplo. Tempo. Todo mundo conhece a noção de tempo verbal. Aí, claro, não estou falando que vocês manjam de todos os tempos. E, gente, eu lembro que na minha época, nossa, fulaninho conjuga a terceira pessoa do verbo fazer, a terceira pessoa do singular do verbo fazer no futuro do pretérito. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Não é isso que vocês têm que se preocupar. Vocês não têm que decorar. Vocês só têm que ter uma noção dos tempos que existem, os tempos verbais, e a noção de que, mais ou menos, como que esses tempos trabalham na língua. Tá? Por exemplo, o futuro do pretérito ele indica algo que seria feito no futuro, mas que já não pode ser mais porque ele está no passado. Ele não é que ele é paradoxal, mas ele tem um princípio de antítese, tanto que olha o nome, futuro do pretérito é o futuro do passado. Dou um exemplo. Você tem o verbo gostar e gostaria. Quando você fala gostaria, esse é o futuro do pretérito. Veja que ele é usado de uma maneira... Claro, gostaria, ele tem uma complexidade, ele é usado como um verbo, nessa maneira como eu estou usando, é como um verbo para indicar polidez, educação. Isso cai em algumas questões até. Mas agora quando você fala faria, não é só para indicar polidez, mas é alguma coisa que estava ao seu alcance, mas que agora não pode ser mais realizada. Você tinha o planejamento de fazê-la. Veja, eu estou dando aqui uma espécie de uma semântica do tempo verbal. O que é o futuro? O futuro é o que é a ação que você está projetando para um tempo próximo. Seja ele daqui a 1 minuto ou seja ele daqui a 1 ano. Se você usa o verbo no futuro, ele indica uma ação que ainda está por acontecer. Ela vai acontecer, mas ela está por acontecer. Tá? Pretérito é passado e presente, não tem muito o que falar, né? Aí você tem, claro, as variações dos pretéritos. Pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Eu não quero entrar nessa cerama do tipo, olha, o pretérito imperfeito existe. Eu vou dar pequenos lapsos aqui para quem anota ou
quer saber de curiosidade? O imperfeito, basicamente, uma das funções dele é indicar. Imagina que você tem a linha do tempo. Tá? Aqui é o presente. Aqui é o pretérito. É o passado. O imperfeito, ele indica um tempo contínuo, só que no passado. Enquanto que o perfeito, a mesma linha, presente e pretérito. Ele indica uma ação, enquanto o pretérito imperfeito ele indica uma ação contínua no passado, o pretérito perfeito ele indica uma ação que foi feita no passado, só que ela não é contínua. Ela foi feita e parou ali atrás. Ela não tem uma linha mais aberta. É tudo muito abstrato, mas explico. Quando eu falo andei de bicicleta, pretérito perfeito, significa que num ponto lá atrás eu fiz uma ação e ela acabou. Andei de bicicleta. Quando eu digo andava de bicicleta, significa que num tempo lá atrás eu tinha dentro desse tempo, que é o passado, eu tenho uma janela temporal ali que eu fazia essa ação durante um percurso ali, durante um tempo dentro de um tempo. Ele indica uma espécie de um processo dentro do passado. Veja, eu estou dando aqui uma explicação para falar que o quê? É o que eu acredito como que é a morfologia agora dentro da parte de verbo. Não é uma coisa tipo decoreba. Se você pega essa parte para entender o funcionamento do verbo, para se virar algumas questões cabeludas que tem, sabe, umas coisas assim monstruosas que tem, que às vezes envolve essa coisa de como que trabalha o verbo, ele está no pretérito e tal. A questão ela não vai perguntar para você se você sabe necessariamente, tá? Boa questão. Ah, isso daqui está no pretérito perfeito ou imperfeito? Ele vai falar, isso aqui está no pretérito perfeito porque ele está indicando um ponto no tempo. Ele vai pedir uma análise linguística. Então eu só estou apresentando para vocês, eu sei que é muito rápido, mas para que depois vocês, nos estudos, na apostila, em demais manuais, né, no nosso site, acessem o nosso site, o InfoEnem, né, para que vocês procurem material que depois aborde isso com mais profundidade, tá? Mas veja, tudo isso para falar de tempo. Aquela coisa que eu tenho pretérito perfeito e imperfeito não é só para confundir a cabeça, não. Nós usamos. Todo mundo aqui fala no pretérito imperfeito, todo mundo fala no pretérito perfeito. Aliás, acho que o tempo que nós menos usamos na coloquialidade, ou seja, na linguagem falada do dia a dia, acho que o tempo que nós menos usamos é o futuro, me parece. Mas o resto dos outros tempos, assim, futuro do pretérito, enfim, mesmo o futuro do pretérito nós usamos, né? Bom, então aqui nós temos o eixo do tempo, tá? Veja, basicamente o que a galera manja do verbo é número, pessoa e tempo, ok? Tá. Voz, aqui começa a complicar um pouco mais. Voz do verbo, a voz se divide em 3. Voz passiva, voz ativa e voz reflexiva. Me perdoem também ter que ser rápido por conta do nosso tempo. E quando eu falo tempo é que eu estou preocupado do nosso tempo mesmo geral do curso, como eu sempre falei, né? Então, vamos lá. O que é a voz passiva? É quando o verbo indica que... Eu lembro que eu falei que quando você fala bebo, automaticamente você tem um sujeito que é eu bebo. É um sujeito, é a pessoa que faz ação, é o ser que faz ação, ok? Primeira pessoa é o ser que faz ação e um objeto. Quando você tem um verbo na voz passiva, é quando você tem um verbo que indica que o sujeito desse verbo ele recebe a ação, por isso que é passivo. Quando você tem um verbo que está na voz ativa, é que o sujeito desse verbo, ou seja, o ser que faz a ação do verbo, ele está fazendo a ação e não recebendo. E quando você tem um verbo na voz reflexiva, é um sujeito do verbo. Ou seja, o ser que executa a ação do verbo, que faz e recebe a ação ao mesmo tempo. Vou dar exemplos. Voz ativa. Ele corta a maçã. Normal essa frase, certo? Por incrível que pareça, esse verbo está na voz ativa. O que significa voz ativa?
O verbo cortar indica que o sujeito dele, que é ele, né? Então a frase foi com ele. Ele corta a maçã. Ele está fazendo a ação do verbo. Eu sei que é muito óbvio, mas vocês precisam entender muito bem isso para entender as duas outras. Ele corta a maçã, sujeito do verbo executação. Agora, a maçã é cortada por ele. Eu já mudei aí. É cortada é uma locução verbal. Eu tenho o verbo ser e o verbo cortar tudo juntinho ali. É cortada. Eu indico que o sujeito desse verbo, que é a maçã é cortada por ele. O sujeito desse verbo não está fazendo ação, ele está recebendo ação. Sacaram aí a diferença? E quando é a voz reflexiva? Ele se corta. Por que é reflexiva? Eu faço ação e recebo ação. Quando eu falo eu, o sujeito da oração, tá? Ele se corta. É o verbo cortar, só que por conta desse pronome que eu coloco na frente, ele se corta, o se, indica que ele faz a ação do corte e recebe a ação do corte. Falando bem en passant aqui, bem rapidamente para vocês, o que é essa noção de voz, passiva, ativa e reflexiva. Tá? Próximo. Modo. Por fim, o modo. Ai, o modo. O modo nós temos o indicativo, o imperativo, subjuntivo. 3 modos. Gente, o modo indicativo, eu preciso começar pela parte técnica, né? E ela é abstrata, mas o modo indicativo se diz que é o modo da certeza. Anotem isso, entendam isso. É o modo é quando o verbo está num modo que é o modo da. Ele é um modo que o verbo indica que aquela ação aquela ação certamente é ou não é feita. Nós falamos muito no indicativo, por exemplo, eu vou para a escola. O verbo ir está no indicativo. Para entender mais o indicativo, eu vou explicar agora o subjuntivo. Talvez vocês compreendam mais. O que é o modo subjuntivo? É quando você coloca o verbo numa marcha, num modo da possibilidade ou da incerteza. A primeira frase, a frase que eu fiz no modo indicativo foi eu vou para a escola, né? O subjuntivo seria... vou colocar no futuro, quando eu for para a escola. Esse quando, essa locução quando barra eu for para a escola, ele não está indicando uma certeza, é uma condição. O subjuntivo indica uma possibilidade, indica uma condição, indica uma probabilidade, mas não uma ação. Vou dar um exemplo. A gente usa mais o subjuntivo no passado. Por exemplo, para ficar mais ainda claro. Se eu fosse para a escola, tal. Todo mundo fala isso, certo? Assim, faz uma construção dessa. Sabe, esse fosse, ele não está no modo indicativo, ele está no modo subjuntivo. O fosse é o verbo ir no passado da primeira pessoa no modo subjuntivo. Vocês não têm que saber encaixar essas categorias assim, não é o trabalho de vocês, mas eu quero que vocês saibam a noção. Eu falar que eu fui para a escola ou não fui para a escola, fui ou não fui, indicativo. Agora eu falar se eu fosse ou se eu não fosse, já não está mais no indicativo, está no subjuntivo. Que é uma possibilidade, é uma incerteza. Por isso que aqui, eu coloco a etiqueta no indicativo certeza, o modo da certeza, o subjuntivo da possibilidade barra incerteza. Você tem o subjuntivo no presente, no pretérito e no futuro, tá? Se eu fosse pretérito,
quando eu for futuro, que eu vá presente. Vai estar tudo no modo subjuntivo. Tudo isso daqui, gente, se vocês manjam que tem um site chamado conjugador, vocês vão ver o modo lá do subjuntivo. Só curiosidade. Tá? E o imperativo é o modo do imperador, não é à toa que ele é imperativo, é o modo do imperador. Coloquem aí como tag ordem, é o modo da ordem. Por incrível que pareça, a ordem, as ordens verbais, não se trata tipo só de um verbozinho. Ah, tem um verbo da ordem. Não, não é o verbo da ordem, não. Todos os verbos podem ter um modo, é um grande modo que abarca os verbos. Vou dar um exemplo. Vá para casa. Veja, eu vou dar um exemplo aqui muito bobo de como pode cair isso numa questão. Muitas questões trabalham a ideia da propaganda. E a propaganda, o que ela faz o consumidor fazer? O que a propaganda precisa fazer para o produto? Convencer a comprar. Como é que é? Quem fala? Convencer a comprar. Qual que é o seu nome mesmo? Monique. Olha o que a Monique falou. Convencer a comprar. E uma das estratégias, por mais que seja idiota, tá? Mas antigamente tinha uma propaganda, um slogan que era assim. Já falo já o slogan da Coca-Cola nos anos 90. Mas para convencer a comprar, o que ele fala? Compre. É bobo, né? Mas olha, compre. Compre já seu celular. O modo imperativo é muito usado na propaganda. O slogan da Coca-Cola nos anos 90 era beba Coca-Cola. Hoje em dia a gente está com os slogans mais bacanas, né? Ah, amo tudo isso. A vida é um amor, tal, né? Umas coisinhas assim, né? O marketing é incrível. Eu acho, sério, é poderosíssimo. Se sair um pouco da ordem, mas ainda assim a ordem o modo da ordem, ó. Se sair um pouco do imperativo, mas ainda assim o modo imperativo é um modo verbal que ele trabalha muito no campo da propaganda e marketing. Seja para você comprar uma ideia, seja para você comprar. Quando eu falo comprar, é adquirir, tá? Acreditar. Mas se você adquire um produto, você acredita naquele produto. Se você adquire um candidato, você acredita naquele candidato. Se você adquire uma ideia, você acredita naquela ideia. Então veja que muitas vezes eles vão explícita ou implicitamente usar o modo imperativo nos verbos que vão ser trabalhados ali, tá? Gente, em 20 minutos, não sei, eu tentei falar das... tudo isso que eu falei ocupam páginas e páginas dos manuais de gramática. O que eu espero aqui, para quem conseguiu anotar, claro, quem às vezes não entendeu alguma coisa, pergunte agora ou eu volto uma explicação de alguma coisa, mas é para vocês fazerem um apanhado aqui comigo, que eu consiga dar alguma tradução, que eu consiga dar alguma luz, e aí depois vocês peguem isso mais profundamente, tá? No manual, nos manuais, na apostila, enfim. Bom, o que eu falo sobre verbo aqui é tão abundante quanto substantivo, eu já li. Aí dou uns exemplos aqui, ó. Eu coloco só então porque o verbo é o centro do sistema linguístico, ok? Assim como o Sol é o centro do sistema solar. Posso passar para o próximo? Às vezes bate um... Veja. Sério, pergunta, porque eu sei que às vezes pode bater um desespero do tipo, professor, é tanta coisa aí que para mim passou que, deixa pra lá, vai. Melhor nem perguntar, mas perguntem, ok? Perguntem. Vai que se eu conseguir traduzir, explicar alguma coisa, tá? Continuando. Essa classe de palavra eu não acho ela complicada. Ela é a menos conhecida, mas não sei porquê. Mas ela não é complicada não. Porque nem a classe mais complexa. Vocês viram como é que se divide o verbo. A classe mais complexa é o verbo. Com certeza. O advérbio ele é menos conhecido. Do tipo que eu falo assim, ó. Gente, vocês sabem o que é um verbo? Você pergunta para os alunos de uma determinada sala, tal, a maioria conhece. Agora, advérbio, fica um pouco... O que é o advérbio? Basicamente... ele é um modificador
de outras palavras. Ele é um modificador. Aí você fala, não, só que eu sei que isso aqui está muito abstrato ainda. Como assim modificador? É o seguinte, o advérbio trabalha com 3 classes de palavras. Ele só trabalha com 3 classes. Então aí você já mata, por isso que eu falo, não é complicado identificar o advérbio. É que assim, ele funciona, ele entra em funcionamento só com 3 classes de palavras. Com outro advérbio, vou dar um exemplo aqui. Então os advérbios trabalham com outros advérbios. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui com orações. E aí eu explico cada termo. Faço isso muito satisfatoriamente. Os advérbios trabalham com adjetivos. Eles modificam, ou os advérbios modificam outros advérbios. Isso aqui é um advérbio e esse aqui é um advérbio. Ou os advérbios modificam adjetivos. Pedrita é bastante bonita. Esse aqui é um advérbio, bastante bonita, adjetivo. Ou os advérbios modificam verbos. Pedrita correu bastante. Esse advérbio está trabalhando com esse verbo. Agora vamos lá. Veja, eu quero que vocês entendam conceitos. Vamos ver o que é. O adjetivo não dá qualidade para substantivo? Beleza. Do tipo, vamos fazer uma análise morfológica, não sintática. Esse bonita está qualificando Pedrita, não é? E Pedrita é um substantivo, só para saber, beleza? Linguisticamente, Pedrita é um substantivo próprio. Agora, olha que interessante. O que eu falei que o advérbio é? Ele é um modificador. Ó. É uma categoria acessória que modifica outras palavras para indicar um novo dado ao termo que se refere. Eu vou explicar por que ele é acessório. Eu vou mostrar a mágica. Por que ele é chamado de acessório. E por que eu usei, por conta dessa característica dele, eu usei esse anel. O anel, o advérbio, obviamente, ele constrói elos. Por exemplo, quando eu falo faço isso muito satisfatoriamente, ele está dando um modo, ele está dando uma circunstância para esse muito, que esse muito trabalha com o verbo fazer aqui. São 2 advérbios, esses 2 advérbios entram em conjunção para alterar o verbo ali atrás. Tá? Então veja, um advérbio modificando outro advérbio. Só essas 3 que o advérbio trabalha. Advérbio trabalhando com adjetivo. Não é só que é bonita, é bastante. Eu dou uma intensidade, entende? Ele modifica o adjetivo. Eu tinha o adjetivo bonita. Quando eu coloco o advérbio, ele modifica. Modificando o que é? Modificar não se trata de falar positivo ou negativamente. Não, eu vou dar uma circunstância, eu vou dar um novo dado sobre aquela palavra que eu estou apontando. Essa palavra se refere, veja, essa palavra se refere a Pedrita? Pedrita bastante? Não, não é um adjetivo. Essa palavra, ela se refere que a Pedrita, ela é bastante ser, ela é bastante Não, esse cara não está se ligando com o verbo ser aqui. O que o bastante está querendo acrescentar de intensidade? Ele está acrescentando dados para o bonita, não é só bonita. É que tem uma carga muito alta de beleza, ok?
Ele é um advérbio. Ele modificou um adjetivo. Advérbio, para vocês saberem, trabalha ou com outros advérbios, ou com adjetivos, ou com os verbos. Aqui, ó. Pedrita correu bastante. Aqui sim. Pedrita não só correu, como ela correu de maneira muito intensa. Advérbio bastante. Ele está modificando esse cara aqui. E por que ele é chamado de acessório? Por causa disso. Prejudicou? Gramaticalmente essas frases estão incorretas? Estão sem sentido? Não. Faço isso satisfatoriamente. Pedrita é bonita, Pedrita correu. Daí que ele é um acessório para a língua, o advérbio. Ele acrescenta coisas. Ele é muito, veja, não é que ele... Porque ele é um acessório que tipo, não vale nada na fila do pão da morfologia. Não, advérbio é muito poderoso. Mas ele é chamado de acessório porque ele acrescenta dados a essas categorias. Mas se você quiser retirar, isso é um teste para você saber quando é um adjetivo, quando é um substantivo. Claro, veja, eu lembro do primeiro dia que eu falei assim para vocês, morfologia, vocês vão entender cada categoria a partir do momento que eu for explicando cada categoria em si. Não adianta só falar do substantivo, você vai entender mais o que é o substantivo quando falar do advérbio e quando falar do adjetivo, etc. Veja que ele tem, e os advérbios eles têm... Ele se divide nas seguintes categorias, subcategorias aqui, né? Advérbios de intensidade, de tempo, de modo, de dúvida, negação, afirmação. Pior que tem uma penca de categoria, tem tipo umas 9, 12 dentro do advérbio, mas... Advérbio de negação. Sabe qual que é o advérbio de negação? Não. Não é advérbio. Bem-vindo à Matrix. Olha aqui exemplos de advérbio. Mal, abaixo, devagar, muito, sempre, amanhã. Amanhã é advérbio. Vocês acham que amanhã é advérbio de negação, um advérbio de afirmação ou um advérbio de tempo? Pensa aí na intuição de vocês. Advérbio de tempo. Mas significa que ele é um verbo, que verbo tem tempo? Não indica uma ação ou um estado. Sacaram? Qual é a categoria que trabalha? Se eu falasse assim, me fala a categoria morfológica que trabalha com tempo. Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? Verbo. Só que o advérbio ele tem os advérbios de tempo, mas não significa que eles são verbos. É que é o seguinte, eu acrescento uma informação temporal. Ou ao adjetivo, ou aos advérbios, ou aos verbos. Mas... Ok? Por isso que ele é um anel, ele é um acessório. Você pode ir pro baile sem ele tranquilamente. Não faz falta. Ok? Finalizei. Por hora, ao menos, morfologia. As classes que faltam: interjeição, pronome, numeral e conjunção. Falei de 6, faltam 4. Dessas 4, eu espero pelo menos falar de conjunção. Pronome, numeral, você dá uma olhadinha no manual, né? Vai no nosso site, consulta algum material online, pega fácil. As 6 que eu expliquei, penso eu, são as 6 mais complexas. Como eu disse, o que eu quero explicar são conjunções. Conjunção é muito importante. Preciso explicar. Conjunção, enquanto que a preposição liga palavras, conjunção liga frases. Ela é muito, muito, muito complexa e importante. Gente, vamos fazer umas questões então? Bora com esse ânimo de vocês?
Eu sei que vocês estão doidos para fazer questão. Caso vocês queiram fugir um pouco aí, faça alguma pergunta. Senão já estou indo aqui. Ótimo. Pessoas, bora lá? Questão 99. Ó, vamos lá. Perdão, eu falei no começo da aula, mas devia ter falado agora para vocês. Quem tiver com a apostila, aquela apostila digital, já abra aí, tá? No celular. Ou acompanhem aqui, não sei se dá para enxergar muito bem. Eu vou aumentar mais. Ó. Questão 99. É uma charge, ok? É de 2012. Estão vendo ali? Consegue mais ou menos identificar mesmo as pessoas que estão aí mais ao fundo aí? Não, obrigada. Imagina que tem aqui muito provavelmente a representação daquelas donzelas de contos de fadas, uma Branca de Neve da vida, alguma coisa do tipo. Aí vem a bruxa com a maçã, não obrigada, a serpente não obrigada. Aí vem sei lá, uma espécie de caricatura do Donald Trump, não sei o que é isso. Com mais 10 reais, você ganha um celular. Bom, aí sai, né?
o senhor ali, questão de técnica. Engraçadinho, né? Bom, veja, vamos aqui, deixa eu explicar o objetivo dessa aula, que é muito importante que se faça claro. O objetivo dessa aula com essas questões. Eu preciso que vocês saibam ler. Eu preciso que vocês saibam ler, que vocês saibam analisar. No primeiro dia eu falei assim para vocês, gente, as questões do Enem é do seguinte tipo. Meramente conceitual, que é muito raro, do tipo, me fala aqui o que é um pretérito perfeito. Claro que você tem que saber isso. Depois eu falei que você tem as questões do tipo de análise mais conceito. O que é análise? Você lê o texto e colocar um conceito em cima, eu vou te dar um texto. De dentro desse texto eu vou pedir que você entenda o conceito de pretérito perfeito, por exemplo. Isso o Enem trabalha muito. Ou questões meramente de análise. Você só tem que analisar o texto. Hoje, eu quero mostrar muitas questões desse tipo, que só está pegando em análise. Você não tem que ter conceito. Claro, veja, você tem que ter um conhecimento de mundo linguístico. Você tem que ser uma pessoa lida minimamente. Mas não que... Eu vou mostrar para vocês que nessas questões não está sendo solicitado que você tem que manjar de gramática. Que você tem que manjar de morfologia. Que você tem que manjar o que é um verbo ou um advérbio. Não. Mas é leitura. E aí eu espero que, se por um acaso vocês encontrarem dores nessas questões, é um recado para falar, vai lá, como eu sempre falo, leiam, se obriguem a ler bastante textos verbais, ok? Você vê, eu dei a charge aqui, né? Quer dizer, o Enem. Olha a pergunta. Que estratégia argumentativa leva o personagem do terceiro quadrinho a persuadir sua interlocutora? Olha só, algumas coisas já aparecem aqui do tipo estratégia argumentativa. Não, você tem que ter uma ideia do que é uma argumentação. Argumentação é aquele momento da redação do Enem que você está defendendo uma tese, está construindo argumentos para defender um posicionamento. Você convencer alguém de alguma coisa, por exemplo, né? Você vai argumentar para isso. Para você convencer alguém a fazer algo ou deixar de fazer, é necessário que você argumente, a depender do seu interlocutor. E o que é um interlocutor? Que está até nessa questão aí. Interlocutor é com quem se fala. Veja que até as palavras escolhidas, vocês têm que ter minimamente uma ideia. Locutor, quem fala, vocês são meus interlocutores agora, né? No diálogo pressupõe um locutor e um interlocutor, e esses papéis trocam, né, conforme os turnos do diálogo. Ela foi interlocutora dele. Por que ela foi interlocutora? Ora, porque ele falou, como é que é? Mais 10 você leva um celular. Porque ele fala para analisar qual quadrinho? Terceiro. Então veja, aqui o que você tem que ter noção é qual é o terceiro quadrinho, o que é um interlocutor e o que é argumentação, estratégia de argumentação. Não que você tem que saber. Ele não está pedindo para você saber as estratégias de argumentação segundo José Luiz Fiorin. Não é isso. Mas você saber que argumentar é você jogar um chaveco bem feito em alguém. Estou aqui sendo muito reducionista, muito simplório, mas horas. Falando já que é para falar sério, argumentar é você trazer dados, ideias, conceitos para defender seu posicionamento de maneira até mesmo, não que isso é obrigatório, mas de maneira que até mesmo você convença seu interlocutor. Tá? Que estratégia leva o personagem ao terceiro quadrinho persuadir sua interlocutora? Gente, aí tem aqui, A, B, C, D, E. Letra A, prova concreta. O terceiro quadrinho fala de prova concreta ao expor o produto ao consumidor. Veja que você tem que ter uma noção, que eu falei, isso não é língua portuguesa. Tem que ter uma noção do que seria uma prova concreta. Como, por exemplo,
eu consigo dar uma prova concreta de que 1 mais 1 é igual a 2. Por uma demonstração, seja por objetos. Será que é essa estratégia que ele usa no terceiro quadrinho, a prova concreta? Que ele fala, ó, mais 10 você leva o celular. Essa é a estratégia argumental. O nome daquilo é prova concreta, ele provou alguma coisa ali? O que vocês acham? Não, né? Boa. B. A estratégia que ele usou no terceiro quadrinho foi o consenso, ao sugerir que todo vendedor tem técnica. Vamos voltar lá no quadrinho? Consenso são pessoas que consentem de maneira geral, em grupo, com algo. Estão de acordo com alguma coisa. Qual que é o quadrinho que ele fala que é uma questão de técnica? Quarto, não é? Veja que a B, ela já por si só se afunda, né? Por mais que ele pudesse confundir com consenso, mas isso está no quarto quadrinho, essa ideia de que, ao sugerir que todo vendedor tem técnica. Né? E ainda que não é um consenso, mas até aí tudo bem, vamos supor, é um consenso que todo vendedor tem técnica. Tudo bem, mas nem todo vendedor tem técnica, mas além de que isso me parece que não é um consenso, tipo, todo mundo acredita que todo vendedor tem técnica. Às vezes eu conseguiria vender uma Brastemp mais do que muito vendedor quando vou nas casas Bahia. Né? De tão ruim que às vezes. Mas tudo bem. Mas claro, os bons vendedores. Né? Tadinho, eu juro, eu vou ter que contar um caos, porque não faz mais que 2 meses, querendo comprar um sofá, né, e pagar o sofá lá em 24 vezes, sem juros, em suaves prestações. E aí a moça vendedora, não vou falar a loja aqui, mas muito, muito bem intencionada. Claro, quer vender, mas tudo bem, normal, né? Ela tem a meta dela. E ela tentando explicar o produto, não, leve esse daqui, porque quando esse daqui tal. Aí a gente querendo desconto, claro, eu choro pra caramba com isso, né? Aí chega lá o gerente dela, não, vamos fazer o seguinte, pra você levar agora, o frete é grátis. O frete é grátis. Aí ela vira pra ele e fala assim, mas o frete não está incluso no preço? Aí ele olhou assim para ela com uma cara de bravo. Eu fiquei com vergonha alheia, porque tadinha, né? Ela foi ingênua, coitada, não, né? Mas ruim é o cara que queria, né, enganar, mas por isso que eu digo, não é consenso. Espero que ela não tenha sido cancelada, demitida por causa disso. Bom, letra C. Raciocínio lógico. No terceiro quadrinho ele usa raciocínio lógico ao relacionar uma fruta com um produto eletrônico. Olha só, ele fala o seguinte. Não estou falando para vocês me responderem, no mínimo vocês falam assim, ó, ou vocês querem descartar ou vocês querem guardar essa no bolso. Ele fala o seguinte, com mais 10 você leva isso, você leva um celular. Você pega a maçã e leva o celular. É raciocínio lógico? Ele é um raciocínio lógico tal e qual como, por exemplo, eu dizer que igual dei um exemplo de silogismo, né? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Isso é um raciocínio lógico. Você constrói algumas coisas, né? Se você diz que todo peixe vive embaixo da água, e se salmão é um peixe, logo o salmão vive embaixo da água. Ok? Isso é um raciocínio lógico. Tem um raciocínio lógico lá no terceiro quadrinho, vocês acham? Com essa... Não? Não parece, né? Com mais 10. Bom, quem quiser guardar aí também, fala, não, professor, eu estou desconfiado dessa, eu vou guardar aqui, que eu estou na análise, eu estou no corre, professor. Bora lá. Comparação. Ele faz uma comparação ao enfatizar que os produtos apresentados anteriormente são inferiores. Quando ele fala com mais 10 você leva o celular, ele está comparando com os outros produtos? Não. Indução. Ao elaborar o discurso de acordo com os anseios do consumidor. Veja, o que está se dizendo é o seguinte. Primeiro, indução é o seguinte, é induzir alguém a alguma coisa.
É você trabalhar uma ideia de maneira que faça aquela pessoa fazer alguma coisa, tá? É muito próximo, alguns diriam que é sinônimo, mas é muito próximo de você... Como? Alguém falou a palavra? Não? Isso é muito próximo de uma persuasão, tá? Mas veja, induzir então é você fazer a pessoa fazer. E quando ele fala ao elaborar o discurso de acordo com os anseios, veja, por que é elaborar o discurso? Isso que eu estou falando é tudo análise, é uma leitura. Ele elabora uma conversa, esse que é o discurso, tá? Vamos chamar de conversinha. Ele faz uma conversinha que ele fala o seguinte: meu, eu acho que ela não está afim da maçã, mas eu acredito que ela esteja afim de um celular. E já que a bruxa quer fazer ela levar a maçã, o que eu falo? Se você levar a maçã, com mais 10 ainda, você leva um celular. Você dá mais 10 aqui, ó. Ou seja, eu ganho uma grana, entrego a maçã para ela, ganho a grana da bruxa e ainda ela bota ela para dormir. Ele entende um anseio. O que é um anseio? É um desejo. Ela não tinha o desejo de uma maçã, mas ela tinha um desejo muito provavelmente do quê? Do celular. Veja que isso é uma releitura da fábula, né? Do conto de fadas, aliás, da fábula, olha que alto fala. Isso é uma releitura do conto de fadas. Mas é isso. Ele cria uma estratégia, né, discursiva para que ela aceite o produto. Né? Ele manja, ele saca qual que é o desejo dela. Desejo está nessa parte quando fala de anseios. Anseios do consumidor é o quê? As vontades do consumidor. Tá? Letra E. Gente, aqui ó, é análise. Essa questão é só análise. Eu coloco o tipo de questão em cima, análise. E o gabarito, né? Saber conceitos e palavras. Você tem que ter uma noção do que é argumentação. Você tem que ter noção do que é indução. Sacaram que isso não tem nada a ver com gramática? Tá? Mas tem muito, absurdamente a ver com leitura. Ok? Próximo. Resolvi mais um. Não somos tão especiais. Todas as características tidas como exclusivas dos humanos são compartilhadas por outros animais, ainda que em menor grau. Gente, lendo o texto aí, hein? Título do texto vocês sacaram? Qual que é? Não somos tão especiais. Inteligência. A ideia de que somos os únicos animais racionais tem sido destruída desde os anos 40. A maioria das aves e mamíferos tem algum tipo de raciocínio. Ok. Eu não acredito. Amor. O amor tido como o mais elevado dos sentimentos é parecido em várias espécies, como os corvos, que também criam laços duradouros, se preocupam com o ente querido e ficam de luto depois de sua morte. Olha, gente, eu sei que é infame a piada, mas pelo amor, se o cara fala ele fica de luto, né? Ele fica de preto. Assim. Não, eu tô fazendo uma piada muito ruim, mas a crítica é a seguinte: como é que esses caras sacam que esses bichos... É só um pensamento... Como é que eles sacam desses sentimentos tão complexos, né? Pra mim, amor é genuinamente humano. Mas não é querendo dizer que nós somos... Do contrário, não. O ser humano é... Não vou nem falar tanto aqui, né? Mas assim, né? Eu sou um cara meio de uma escola mais pessimista. O ser humano é muito zoado. Mas a gente tem umas coisas muito complexas. E amor me parece ser um sentimento muito complexo, tal e qual inveja. Daí que é só... Ah, mas poxa, poxa, professor, que isso? O meu dog me ama, meu. Olha... Talvez ele tenha um afeto por você, ele demonstre carinho por conta de estímulos, que você dá comida, você dá água, você faz carinho. Agora, aquela coisa do amor, como se diz no dicionário, que eu sou um cara, né, da área de linguagem, o que o dicionário fala? Sentimento incondicional, etc. Se você bater no cachorro muito, ele continua ainda, não é possível, gente. Mas mesmo assim eu não acredito que seja amor. Bom.
Mas tá aí, o cara é cientista, quem sou eu? Sou professor de língua portuguesa, ele tá falando que os bichos têm amor, então eles têm amor. Fica até de luto. Consciência. Chimpanzés se reconhecem no espelho. Orangotangos observam o engano humanos distraídos. Sinais de que sabem quem são e se distinguem dos outros, ou seja, são conscientes. Próximo, cultura. O primatologista Franz de Waal juntou vários exemplos de cetáceos e primatas que são capazes de aprender novos hábitos e de transmiti-los para as gerações seguintes. O que é cultura, se não isso? Bom, aí vem a questão. O título do texto traz o ponto de vista do autor sobre a suposta supremacia dos humanos em relação aos outros animais. As estratégias argumentativas utilizadas para sustentar esse ponto de vista são... As estratégias argumentativas para sustentar o ponto... Qual que é o ponto de vista dele, gente? Fala para mim. O ponto de vista dele é qual? Que a ideia principal do texto. Que os animais têm sentimentos. Esse é um dos pontos. Tem um maior ainda, o mais acima. Os humanos não são tão superiores ainda. Que seria o título, né? O título ali tá brincando com isso. Essa ideia de que nós não somos uma classe de animais tão superiores como pensamos. Que do tipo, só nós temos isso. Não, os outros animais têm, né? Bom, como que ele sustenta? Aí o que acontece? Ele fala, a ideia dele é o seguinte, que nós não somos assim tão os caras do planeta Terra, né? Como que ele constrói isso no texto? As estratégias argumentativas são a definição e hierarquia. Esse texto que vocês acabaram de ler, ele define coisas e cria hierarquias do tipo, o que é hierarquia? Uma coisa que está superior à outra. Ele fala que o amor é superior, ele está acima de tal coisa, ou que algum bicho está acima de alguém. Ideia de hierarquia, não. B. Exemplificação e comparação. Ele dá exemplos de amor e compara com outras coisas? Dá para colocar aí no bolso essa daí? Do tipo, parece que é essa, né? Mas, como eu falei para vocês, já vou liberá-los, tá, gente? Não fiquem com aquilo que vocês acham que é pelo amor. Leiam as demais. Causa e consequência. Todo o texto dele é causa e consequência. Ele fala o que é o amor e explica a causa e consequência do amor? Não tem essa ideia. Vocês têm que pegar justamente essas ideias abstratas. Finalidade e meios. Ele explica os instrumentos para chegar a determinados fins, do tipo, para você chegar ao amor, você tem que estimular, você tem que fortalecer os afetos entre as pessoas. Ele está falando isso? Ele está falando de meios e fins? Autoridade e modelo? Também não. Como vocês bem disseram aí, letra B de bolinha. Eu ia falar da distratora, mas vocês já estão na pegada louca aí. B de beijinho, boa tarde. Tudo de bom para vocês aí. Até semana que vem.